ver quem entra primeiro. Claudinha, você foi a primeira hoje. Renato, seja bem-vindo. Rosana, Selma, Deise, sejam bem-vindas. Michele, boa noite, Michele. Ricardo, Marcelo, boa noite. Gleire, boa noite, seja bem-vinda. Roberto, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Aninha. Licélia, Selma, sejam bem-vindos. Eleusa, boa noite a todos. Moisés, boa noite. Melissa, seja bem-vinda, Melissa. Mila, Sônia, seja bem-vinda. Valdemir. Bom, hoje Flávio, boa noite. Renato, hoje nós vamos falar um pouco sobre há muitas moradas na casa do Pai. Yara, minha priminha, seja bem-vinda. Zeca, Zeza, Ricardo, Bruno, Mônica, sejam todos bem-vindos. E como nós já estamos habituados, Geraldo, boa noite. Luiz, como nós já estamos habituados, as nossas... Ado, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Cacilda, como todas as terças-feiras, nós temos aí o Evangelho, 45 minutos, e depois nós fazemos a vibração pelos necessitados, né? E logo após a vibração do passe. Então eu já convido a todos a pegar um copo com água, pegar uma garrafinha com água, para que ao final da nossa reunião possa ser fluidificada. Mas seja bem-vinda, minha irmã Leila, Júnior, Mandu, todos bem-vindos. E daqui a pouquinho, 3 minutinhos, nós já vamos começar. Vilma, seja bem-vinda, Vilma. Denise, todos bem-vindos. Rosmari, José Ricardo, Ana Tamires, sejam bem-vindos. Milena, Dona Alda, boa noite, Dona Alda. Boa noite a todos aí que estão chegando. Jane, Juliana, boa noite a todos. E daqui a pouquinho, 3 minutinhos, a gente já vai começar a nossa reunião. Carlos, seja bem-vindo, Carlos. Edson, Landa, boa noite, Landa. Odete, minha irmãzinha. Denise, boa noite. Áurea, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Murilo, meu irmão, quanto tempo que a gente não se veia. Valderez, boa noite. Zé Ricardo, Janir, boa noite a todos que vão chegando aí. Daqui a 2 minutinhos a gente já pode começar a nossa live. Walter, meu irmão, seja bem-vindo. Sandra, Mário Neto, seja bem-vindo, meu irmão. Graziela, boa noite. Célia, todos bem-vindos. Altino, boa noite. Dalva, boa noite a todos. Benedito, Sandra, hoje nós vamos falar sobre muitas moradas na casa do Pai. Bianca, boa noite. Helenice, para que a gente possa analisar um pouco melhor essa questão. Gi, boa noite. Essa questão que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de interpretação
dessa passagem do Evangelho, que consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Márcia, boa noite. Thaís, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Rogério, boa noite. Claudete, boa noite, minha irmã. Marcos, meu irmão, seja bem-vindo. Iris, boa noite. Fátima, Ana Paula, todos bem-vindos. Bom, 8 horas, vamos iniciar então com nossa prece e logo após a gente já inicia o Evangelho. Então convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, dessa reunião online, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, quando Jesus, já no final da sua trajetória, quando ele, ao lado dos apóstolos e dos 500 da Galileia, às portas da cidade de Betânia, se despedia dos apóstolos, ele deixa muitas recomendações, mas dentre elas uma frase se destacou: creiam em Deus e creiam também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E essa frase, muito provavelmente, não foi compreendida de imediato pelas pessoas que ali estavam e talvez nem pelos apóstolos. Hoje, nós temos uma certa compreensão dessa passagem de Jesus, graças à codificação de Kardec, que entendeu nessa mensagem uma informação tão importante que utilizou essa informação como uma das bases da doutrina espírita. Porque nós sabemos que a doutrina espírita ela é vinculada a 6 grandes bases: a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus. Então, a pluralidade dos mundos habitados, qual a doutrina espírita advoga, nos afirma no Livro dos Espíritos que não há um orbe, que não há um planeta no universo que não tenha vida. Nem sempre a vida como a entendemos aqui na Terra, mas todos têm vida. Então é importante esse assunto que o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, utiliza exatamente desse tema para nomear e estudar mais profundamente há muitas moradas na casa de meu Pai, no capítulo 3. Mas Kardec coloca ali que há muitas moradas físicas,
No entanto, hoje eu gostaria de complementar um pouco essa informação, não só por aquilo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, mas por aquilo que tem no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no livro A Gênese, no Livro dos Médiuns, e também na Revista Espírita, que faz parte integrante da codificação kardeciana. Então vamos iniciar pelas moradas físicas, materiais, se a gente pode colocar assim. Quando Kardec inicia o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, ele diz que os mundos, assim como os espíritos, evoluem num processo constante de aperfeiçoamento. E os planetas evoluem à medida que os espíritos que habitam esses planetas evoluem. Então, na escala evolutiva do espírito, que encontramos na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, temos lá espíritos maus, espíritos bons, espíritos puros. Espíritos maus, aqueles que são totalmente dominados pelo orgulho e egoísmo. Espíritos bons, que ainda têm o orgulho e o egoísmo, mas já não são totalmente dominados. E espíritos puros, que já não têm mais o orgulho nem o egoísmo. Então os planetas também evoluem nessa condição. Dessa forma, nós temos alguns tipos de planetas nesse processo evolutivo. Primitivo, provas e expiações, transição, felizes e divinos. Então essas 5 etapas evolutivas fazem parte da escala evolutiva dos planetas. Então vamos iniciar pela primeira, os mundos primitivos. O que é um mundo primitivo? O mundo primitivo é morada daqueles espíritos que iniciam o processo de desenvolvimento, que nós poderíamos considerar como o homem das cavernas, a época da pré-história, não é? Onde há uma característica forte. Todos os seus habitantes, ou seja, todos os espíritos vinculados a um planeta primitivo, têm quase que total comando do orgulho e do egoísmo, do instinto. São mais animais do que homens. A característica do intelecto, o desenvolvimento intelectual quase não existe. Nesses mundos, o espírito, ainda na fase infantil, vive para satisfazer o instinto. Comer, dormir, reproduzir e sobreviver. Então, Kardec fala que nesses planetas o espírito começa a ensaiar a consciência e o desenvolvimento intelectual. Nós passamos por esse período do momento em que a Terra iniciou os primeiros caminhares dos espíritos humanos na Terra, que ainda eram Homo erectus, Homo de Neandertal, isso por volta de 400 a 500 mil anos antes de Jesus.
Mas o planeta evolui à medida que os espíritos aqui também evoluem. E por volta de 60 a 50 mil anos antes de Cristo, como nós encontramos em A Gênese, como nós encontramos no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e A Caminho da Luz, como nós encontramos no livro do professor Dr. Edgar Armond, Exilados de Capela, quando os nossos irmãos capelinos chegaram ao planeta e começaram a se misturar com as raças primitivas aqui, e começou um surto de desenvolvimento intelectual no homem, não só intelectual, mas na sua formação física, a Terra sai do planeta primitivo e começa a adentrar um planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? Um planeta de provas e expiações tem como característica básica o desenvolvimento intelectual. Ainda somos muito arraigados ao instinto. Ainda temos muito forte em nós a fragilidade do orgulho e do egoísmo, que juntos forjam toda a árvore das mazelas e das fraquezas humanas. No entanto, o nosso intelecto, o nosso desenvolvimento intelectual já é avançado. Então, é exatamente isso que nós vemos na Terra hoje. Se nós pegarmos o planeta como ele é hoje e tirarmos todos os meios de tecnologia, e quando eu falo tecnologia, eu não falo apenas de computadores, de internet, de celular, mas eu falo todos os meios tecnológicos, desde a internet até um garfo. Nós voltaríamos rapidamente, ou teríamos muito pouca diferença de um mundo primitivo. Não é? Porque muitas pessoas na Terra ainda são dominadas pelo instinto. Mas, como o processo é inegável, é uma lei divina, nós vamos evoluindo. Quando a maioria da população humana já não é mais totalmente escrava do orgulho e do egoísmo, nós já conseguimos de tal forma senhorar-nos da nossa própria condição de espírito, ou seja, já não nos entregamos tão fácil ao instinto de fazer o mal ao outro, nós começamos a sair lentamente do mundo de provas e expiações para entrar na terceira fase ou no terceiro nível evolutivo dos planetas, que é exatamente o planeta de regeneração. E é exatamente a fase que estamos agora. Antes de partir para o planeta de regeneração, só um adendo, só um parênteses. Mas, João, nós estamos às portas do planeta de regeneração e parece que a humanidade nunca esteve tão má. Não é verdade. O mundo está em transformação e é natural que todo o processo de transformação as coisas sejam reacomodadas. O mundo antigo, o mundo moral que privilegiava o materialismo, o orgulho e o egoísmo, está sendo destruído para renascer um mundo melhor. Um ser humano mais voltado à prática do amor e da caridade. E esses espíritos que povoam a Terra e que estão tendo na Terra a última oportunidade, mas não estão aproveitando, ainda arraigados no mal, ainda querendo se manter nas mesmas condições de séculos e séculos, esses serão retirados da Terra
logo após o seu desencarne, para planetas ainda primitivos, onde continuarão o processo de evolução, assim como ocorreu com os nossos irmãos capelinos, por volta de 50 mil anos antes de Cristo. Mas nós estamos aí nessa fase, às portas de adentrar os mundos de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É o paraíso? Não. Kardec fala em A Gênese que os mundos de regeneração são mundos transitórios, mundos de transição dos mundos primitivos, inferiores, primitivo e provas e expiações, onde o mal domina. É uma transição entre esses mundos e os mundos superiores, onde o bem domina. Então, dessa forma, os mundos de transição, ainda existe o mal, mas ele já não domina o bem. Nós, de uma forma geral, apesar de ainda termos falhas morais, já estamos comprometidos com o bem e nos esforçamos pelo bem. Não temos mais as angústias das aflições, das expiações. As dores, os sofrimentos, as doenças incuráveis já não existem nesse nova etapa do planeta. A vinculação com espíritos de luz, mentores espirituais, será muito mais íntima. O que hoje nós conhecemos como mediunidade será mais um sentido no nosso corpo orgânico, da mesma forma que nós temos a visão, o tato, a audição, o paladar. Nosso corpo ficará mais sutil, mais suave, mais desenvolvido. Da mesma forma que houve uma transição entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens, esse período da transição do planeta de regeneração trará em nós, e já está ocorrendo lentamente, uma transição entre o Homo sapiens e o homem renovado, que finalmente encontrará a sua essência. Mas não para aí o processo evolutivo. Os planetas também continuam evoluindo e passará futuramente de um planeta de regeneração para um planeta feliz. O que é um planeta feliz? Tecnologicamente, intelectualmente, nós não temos ideia. Moralmente, poderíamos considerar o seguinte: um planeta onde não existam pessoas más, onde as pessoas, de uma forma geral, têm um nível evolutivo e moral de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, espíritos superiores. Maravilhoso, quase um paraíso. Mas ainda não termina. O topo da escala evolutiva dos planetas reside exatamente nos mundos celestes ou divinos, morada de espíritos que chegarão ao topo da escala dos espíritos puros, que são chamados Messias ou Cristos. E nós conhecemos um que chamamos carinhosamente de Jesus. Então essa é a escala evolutiva dos planetas fisicamente. Eu digo fisicamente no sentido mais amplo, porque à medida que os planetas vão evoluindo, a vida física, entre aspas, nesses planetas vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais suave. E naturalmente, para nós que somos mais primitivos,
não temos condições de ver, de perceber, mas não quer dizer que elas não existam. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando alguém fala assim: no sistema solar, a Terra é o único planeta com vida, porque os outros não têm condição de abrigar a vida. A gente precisa tomar muito cuidado. Todos os planetas do sistema solar têm vida. Mas por que a gente não enxerga? Por que a gente não percebe? E aí é um tapa no nosso orgulho que Kardec nos dá. Porque o planeta Terra, dentre todos os planetas do sistema solar, é o mais atrasado, é o mais material, é o mais primitivo. Todos os outros são mais evoluídos que nós. E esse processo de transição planetária fará com que nós finalmente possamos integrar a fraternidade e o amor dessa família chamada Sistema Solar. Finalmente poderemos entrar em contato com os nossos irmãos do Sistema Solar. João, você está falando em visita de seres de outros planetas? Sim. Particularmente, e aí é uma posição minha, não da doutrina. Não obstante a doutrina dizer que esse contato se dará nesse processo de transição planetária, particularmente eu entendo que é uma questão de tempo até nossos irmãos de outros planetas entrarem em contato direto conosco e a realidade da vida de outros planetas ser uma realidade incontestável para nós, né? Mas, fechando essa primeira etapa desse assunto tão vasto, é o que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, onde ele se refere naturalmente às moradas físicas. No entanto, complementando ou aprofundando um pouco melhor isso, no universo nós não temos apenas moradas físicas, temos também moradas espirituais, né? E quando nós falamos em moradas espirituais, a primeira coisa que devemos derrubar da nossa mente é a questão muito fechada de céu e inferno, né? A doutrina espírita, ela orienta no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, particularmente do capítulo 3 em diante, que não existe céu como nós imaginamos. Não existe inferno como nós imaginamos, né? Então nós precisamos quebrar esse vínculo. O que existe é o mundo espiritual e o mundo físico. Nós hoje estamos estagiando, estamos viajando pelo mundo físico. Mas nós não somos do mundo físico, nós somos do mundo espiritual. E um dia voltaremos para o mundo verdadeiro, que é o espiritual. Então, dentro do mundo espiritual, nós temos zonas de elevação espiritual, né? Quando eu falo zonas de elevação espiritual, eu estou me referindo a regiões do mundo espiritual. Temos a mais próxima da Terra, por vinculação vibratória, por pensamento. É uma região onde ficam espíritos vinculados à matéria, ao desejo, ao egoísmo, ao orgulho, ao apego.
essas regiões são chamadas regiões inferiores. E que André Luiz, no livro Nosso Lar, de 1941, 43, se não me falha a memória, vem nos dar o nome de umbral. E quando falamos em umbral, nós espíritas trememos, porque logo nos associamos à teologia do inferno. No entanto, a primeira questão que precisamos analisar em relação ao umbral, o umbral não é uma criação de Deus. Deus não criou a região umbralina para colocar ali espíritos maus. Não. A região umbralina, ou em regiões inferiores, é formada daquela forma, tem aquela condição, pela mentalização dos espíritos que ali habitam. Os espíritos que ali habitam têm uma mentalização negativa, que é exteriorizada no ambiente. E daí, aquela região triste e tenebrosa que vemos nos livros ou até no filme Nosso Lar, mas que é apenas uma região que exteriora, que joga para fora, para o ambiente, o resultado do pensamento descontrolado e perturbado dos que ali habitam. E aqueles que ali habitam não são necessariamente maus, porque Deus não castiga ninguém. Eles estão naquela condição porque não se arrependem do mal que fazem. Não aceitam admitir que eles erraram. E aqui a gente conhece muita gente assim, né? Que não admite estar errado nunca. Põe a culpa em Deus, põe a culpa nos mentores, põe a culpa nos pais, põe a culpa no governo, põe a culpa na esposa, põe a culpa no marido, põe a culpa no trabalho, mas jamais admite estar errado. Pessoas assim, que não admitem errar. Ficam naquelas regiões umbralinas, onde, através do contato com a perturbação da sua própria mente, despertam para a realidade do recomeço, admitindo que erraram e humildemente recomeçando. Mas as regiões umbralinas, como as outras regiões do mundo espiritual, não são territoriais como nós. Nós saímos de uma cidade até o seu limite, e aí entramos no limite de uma outra cidade, territorial. No mundo espiritual não é assim. As regiões são divididas por padrão vibratório e não por padrão territorial. Se eu baixo o meu padrão vibratório, eu entro na sintonia do umbral. Se eu elevo o meu padrão vibratório, eu entro em sintonia com as regiões superiores. O que hoje a ciência vem demonstrar a realidade dos multiversos. Vários universos vivendo em consonância num só. Então o umbral e regiões superiores estão num só local. Só muda o padrão de vibração e de pensamento. Mas saindo dessa região de pensamento negativo, nós temos as regiões espirituais que envolvem a Terra e que André Luiz coloca no livro Nosso Lar e outros, uma região que fica nas periferias das regiões umbralinas, que ainda não é as maravilhas daquilo que nós chamamos no dito popular sétimo céu, mas
uma região um pouco melhor. As colônias espirituais. Todo mundo, quando se fala em colônia espiritual, lembra de nosso lar. Já ouvi muita gente dizer: eu quero, quando desencarnar, ir para o nosso lar. Mas nem todo mundo vai para o nosso lar. Por quê? Porque o nosso lar é apenas uma colônia no Brasil. Uma colônia vinculada à cidade ou ao estado do Rio de Janeiro. Então quem vai ao nosso lar são os fluminenses, os cariocas, aqueles que habitam aquele estado. Mas e nós outros que não habitamos? Vamos para onde? Para as colônias vinculadas ao nosso estado. Mas se eu moro fora do Brasil, a colônia é vinculada à tua região, ao teu estado, no país que você estiver. Por exemplo, nós aqui em São Paulo iremos para a colônia vinculada ao estado de São Paulo, que é a colônia Fraternidade, que fica exatamente em cima da cidade de São Paulo, no pátio do colégio em São Paulo. Assim como a colônia Nosso Lar fica em cima da Baía de Guanabara. Mais uma outra, na Bahia, o Centro Espírita, dirigido por Divaldo Franco, tem um nome sugestivo: Caminho da Redenção. Por quê? Porque Redenção é o nome da colônia espiritual vinculada ao estado da Bahia. E assim por diante, né? Então, essas regiões mais próximas. Mas acima dela, vibratoriamente, temos, por exemplo, Morada Nova, que é a colônia onde aqueles que leram o livro /filme Nosso Lar sabem ser a colônia em que vive a mãe de André Luiz. E assim por diante, as colônias vão elevando conforme o padrão vibratório dos espíritos que ali habitam, né? E se nós achamos, por exemplo, a colônia Nosso Lar um esplendor de paraíso, imagina as colônias que existem acima dela vibratoriamente. Não temos palavras para descrever, né? Então essas são as regiões ou as moradas espirituais. Mas aí nós adentramos, uma vez que já vimos as moradas físicas, as moradas espirituais. Temos agora um outro tipo de morada. Uma morada muito mais importante, que define onde nós estaremos na nossa morada física, ou seja, que tipo de planeta físico que eu estarei enquanto encarnado, e que define em que morada espiritual eu estarei quando estiver desencarnado, que são as moradas mentais. Onde eu moro mentalmente? Onde eu estou mentalmente? E aí Jesus nos fala assim: aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Morada mental. Quando eu penso positivo, quando eu me esforço por pensar em Deus, por orar, eu elevo o meu padrão vibratório e entro em sintonia com as esferas de luz. Entro em moradas espirituais luminosas. Quando eu enraiveço, brigo, discuto, quando eu faço fofoca, quando eu faço o mal para o outro, quando eu não perdoo, quando eu guardo mágoa, quando eu sou maledicente. E aí eu vou parar por aqui, porque o rol de negatividades do nosso espírito humano ainda é enorme.
Mas sempre que eu cometo algum desses equívocos, eu entro em sintonia com as regiões negativas. Então eu posso estar no umbral ou nas regiões luminosas várias vezes durante o dia. Por exemplo, eu acordo pela manhã feliz, alegre, radioso, esperançoso. Mentalmente eu estou nas regiões luminosas. Desço para tomar café, converso com a minha esposa, com meu marido. Algum pequeno problema, alguma pequena discórdia, alguma pequena discussão, eu me irrito. Imediatamente eu entro em sintonia com as regiões inferiores. Saio para casa, para o trabalho. Abro o vidro do carro, ou vou a pé, de bicicleta, vou sentindo a brisa, vendo o céu, vou mudando meu padrão vibratório, meu pensamento, vou elevando. Entro em sintonia com os espíritos de luz, as regiões luminosas. Chego em casa, chego no trabalho. Meu colega vira para mim e fala: "Ih, o chefe quer falar com você." Já entro lá, já levo aquela conversa dura, já caio de novo para as regiões inferiores. E assim é. Dependendo do nosso padrão mental, é o nosso padrão vibratório. Dependendo do nosso padrão vibratório, é a região espiritual que nós estaremos. Então, há uma cena no filme Nosso Lar que ilustra muito bem isso. E que é, ao meu modesto ponto de vista, a cena mais importante do ponto de vista didático do filme inteiro. O momento em que André Luiz, após anos de trabalho, de preparação na colônia Nosso Lar, desce para visitar a esposa, a viúva, e se depara com o fato inegável que a esposa casou de novo. Ele enraivece. E há uma cena linda no filme que esclarece muito bem isso. Ele bate a porta com raiva e vai saindo. Ele está ali, mas o entorno dele se torna um umbral. Por quê? Porque ele baixou o padrão vibratório dele através de pensamento de raiva e entra em sintonia com o umbral. E quando ele vê aquela condição dos irmãos umbralinos, ele se arrepende, porque ele também passou por aquilo. E ele muda o padrão vibratório dele, e aí aparece a cena dele à margem do mar, já com padrão elevado. Então, às vezes as pessoas falam assim: quando eu morrer, eu quero ir para uma colônia de luz. Eu não quero ir para um umbral. E aí nós trazemos esse pensamento muito territorial, como se ao desencarnar a gente entrasse em um carro que nos levasse às regiões inferiores ou às regiões superiores. Alguém mais afoito pode falar: não, nós entramos num aerobus, veículo espiritual que foi nos apresentado por André Luiz no mesmo filme / livro Nosso Lar. Mas não é assim. Nós entramos em sintonia com a região espiritual correspondente. Você quer saber em que região você vibrará quando desencarnar? Responda não aos outros, mas a você mesmo. Qual o teor dos teus pensamentos? Qual o teor das tuas atitudes? Você teria coragem de falar aos outros tudo o que você pensa durante o dia? Você teria coragem de contar aos outros tudo aquilo que você faz durante todo o seu dia? Se a resposta for sim,
maravilhoso, você está vibratoriamente sintonizando com as regiões de luz. Se a resposta é não, você está sintonizando com as regiões inferiores. E isso nós temos uma clara ideia toda noite. Porque à noite o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não precisa dormir. Ele volta ao mundo espiritual. E aonde eu estarei durante o sono? Depende do seu dia. Como foi seu dia? Foi um dia que, não obstante dificuldades e sofrimentos, dores, você se esforçou por não perder o controle? Você se esforçou por não perder a paciência? Você se esforçou por ser uma boa pessoa? Antes de dormir, você fez as suas orações? Leu uma página edificante? Se preparou? Muito provavelmente, quando você sair do corpo ao sono, você se encontrará em sintonia vibratória com as regiões de luz. Ah não, João, meu dia foi terrível. Briguei com meu chefe, discuti com a minha esposa. Na hora de dormir ainda chego em casa com um problemão para resolver. Nem lembrei de rezar. Fui dormir chateado, bravo, nervoso. Cuidado. Quando você sair do corpo físico durante o sono, a probabilidade de você estar sintonizado com as regiões inferiores da vida e, por consequência, com espíritos negativos é muito grande. Advém daí os pesadelos. E muitas pessoas falam assim, ah não, eu tive pesadelo porque eu comi muito à noite. Eu comi coisa pesada à noite e tive pesadelo. Não é bem assim. O pesadelo está muito vinculado à mente do que ao estômago. Então, essas são as moradas mentais, que talvez sejam as mais importantes, porque, como eu disse, elas vão determinar se você estará encarnado em um planeta mais superior ou menos superior. E se na condição de desencarnado, estará em uma região espiritual mais elevada ou menos elevada. Então, meus irmãos, quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu Pai, o contexto era muito mais profundo do que simplesmente a vida em todo o universo. Há muitas moradas físicas, sim. Há muitas moradas espirituais e muitas moradas mentais. O importante não é onde eu estou, mas o que eu estou fazendo, aonde eu me encontro. Como eu estou agindo em relação aos meus pensamentos. Como eu estou agindo em relação às minhas vontades e meus instintos. Eu estou seguindo um caminho reto? Eu estou me esforçando para ser uma boa pessoa? E a partir daí, eu tenho certeza absoluta que aonde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, eu estarei em paz e no paraíso, nas regiões luminosas da vida. Porque não há condição de viver sem Deus. Deus é a nossa luz maior, que ilumina cada um de nós. E cabe a nós, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, determinar aonde nós estaremos. Não foi por outro motivo que Jesus disse: orai e vigiai. Infelizmente, nós nos equivocamos em relação a isso
imaginando que orar é rezar, é bater boca, é falar sem sentimento. Orar, mesmo que seja repetindo uma prece decorada, é colocar sentimento nessa prece, ou simplesmente conversar com Deus, coração a coração. E vigiar. Não é vigiar o outro, não é vigiar o nosso familiar, o nosso vizinho, o nosso amigo de trabalho, o nosso conhecido, não. Vigiar os nossos pensamentos e atitudes para que possamos sempre estar sintonizados com Deus em regiões luminosas. Emmanuel nos deixa um aviso muito importante. Um simples pensamento negativo pode nos fazer escorregar nos abismos das regiões inferiores. Mas também, um simples pensamento luminoso já é capaz de nos resgatar desse vale de sombras para as planícies de luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Espero, meus irmãos, sinceramente, que o tema dessa noite possa auxiliar cada um de nós a refletir, para que possamos hoje à noite, antes de dormir, ao deitar a cabeça no travesseiro, possamos pensar: aonde eu estou? Qual é a minha morada mental? E se a resposta a essa pergunta não for muito boa, comece a mudar. Porque se você fizer a luz brilhar na tua mente, a luz brilhará na tua morada espiritual e na tua morada física. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos agora à nossa vibração pelos necessitados. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, abrindo os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus Cristo. Ao nos envolver em seu carinhoso abraço, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, abençoar e proteger, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados, aqueles que passam por provações e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, pedimos que a tua luz e o teu amor seja o farol a nos iluminar pelos labirintos tortuosos e tentadores da terra, para que possamos encontrar a porta estreita que nos levará à paz e harmonia. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças incuráveis segundo a medicina humana. Rogamos a Jesus a cura, Senhor, como fizeste a tantos a cura.
Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá, encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos, que nesse momento a nossa mente alcança. Vamos pensar nesse momento por todos aqueles que necessitam e nós conhecemos. Nesse momento, os espíritos de luz, através do nosso pensar, estão alcançando a todos aqueles necessitados, levando conforme a necessidade de cada um e a infinita misericórdia de Deus. Pedimos agora pelos nossos irmãos desencarnados, nossos familiares que se foram antes de nós, que retornaram à pátria verdadeira, que Deus os ilumine na nova etapa das suas vidas, que possam receber de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Pedimos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, particularmente nesse momento, a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que acolha em seu colo maternal a todos os nossos irmãozinhos, que envolvidos na dor e na loucura, se atiraram no abismo do suicídio. Rogamos, Mãe amada, acaricia-os, abrindo-lhes a alma para o fogo luminoso da esperança de uma vida renovada. Rogamos, por fim, aos irmãos endurecidos no mal, aqueles que ainda se entregam ao orgulho e ao egoísmo, seja na condição encarnada, seja na condição desencarnada, que ainda não abriram os olhos para o amor. Rogamos por eles, para que Jesus plante em seus corações a semente luminosa da verdade, e a verdade floresça em seus corações, para que se libertem. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Que assim seja. Amém. E agora, vamos à nossa vibração para que os nossos amigos espirituais possam nos trazer o passe luminoso
e a fluidificação das águas. Convido a todos a fechar os olhos e deixar a mente, pela força luminosa do pensamento, nos conduzir à praia abençoada da Galileia. Nesse momento, o mar da Galileia nos beija os pés, através das espumas das suas ondas. O sol luminoso cobre o vale do Esdreon e atrás de nós, mansamente se aproxima a figura luminosa de Jesus. Sentimos nesse momento a mesma alegria que os apóstolos sentem ou sentiram nas tardes luminosas das palestras de Jesus. Nos voltamos a Ele e Ele nos abraça carinhosamente. A sua luz terna começa a penetrar o nosso corpo. Cada célula do nosso corpo começa a ser alimentada por essa luz divina. O nosso organismo, como a forma geral, se harmoniza ante a energia luminosa do Cristo. A nossa mente agora é inundada por essa luz. E os pensamentos negativos dão lugar à esperança e à fé. Nesse abraço carinhoso temos a certeza de que jamais estamos sozinhos. Essa luz penetra mais fundo, alcançando nosso coração e nossa alma, que nesse instante se reveste em luz, em força, esperança, e começamos a ter a certeza de que somos espíritos imortais, que mesmo diante das dificuldades da vida, jamais estamos sozinhos, e que o nosso destino inegável é a felicidade suprema da comunhão constante com Deus. Neste instante, percebemos, abismados, que não só Jesus, mas nós também emitimos uma luz. Jesus sorri a nós, como a quem um pai sorri ao filho. E nós agora, envoltos ainda nessa luz e nessa paz, lentamente retornamos à nossa consciência. Temos nesse instante não só o passe luminoso e as energias da espiritualidade superior, mas também as águas já estão fluidificadas, já se transformaram em remédio específico, não só para nós, mas também para todos aqueles a quem fizerem uso dela. E assim, meus irmãos, agradecidos por mais essa reunião, vamos novamente elevar o pensamento a Deus, agora em agradecimento. Agradecemos a todos os irmãos de luz que aqui estão conosco, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham, aos trabalhadores espirituais da nossa Casa Gaefa, que sempre estão conosco, ao dirigente espiritual dessa reunião, a Mãe Santíssima Maria de Nazaré,
que nos cubra em seu manto de bênçãos. A Jesus, o nosso Mestre, para que jamais solte as nossas mãos, que jamais nos abandone no caminho, sempre nos mostrando o caminho do Evangelho, para que possamos encontrar a felicidade plena. E a Deus, o Pai de misericórdia e amor, o Senhor Supremo da vida, a quem humildemente entregamos mais essa reunião e rogamos humildemente, nos abençoa, Senhor, nos ilumina e fortalece, para que possamos ser inundados com a certeza de que essa pandemia passará e nós sairemos mais fortalecidos, porque é no momento de angústia e de dor que o coração humano se volta a Deus Supremo, ao Mestre da vida, Jesus, e comunga integralmente em sua infinita misericórdia. Abençoa o nosso descanso logo mais, bem como abençoa os nossos dias, a nossa semana, para que possamos, aonde quer que estejamos, estar na morada íntima e mental da consciência tranquila e do paraíso que o Senhor nos promete, através das palavras imortais de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, é com muita alegria que nós já estamos encerrando mais essa reunião, né? Antes de encerrar, porém, eu gostaria de agradecer a presença amorosa de cada um que esteve aqui conosco essa noite e que auxiliou para que essa energia fosse uma energia tão grande e tão profunda que pudesse ser sentida por todos nós. Agradecendo a cada um que está aqui. Como eu sempre falo, a minha vontade seria de abraçar cada um, como nós fazíamos nas nossas reuniões presenciais. Mas sintam cada um de vocês abraçado por mim e que tenham uma noite de paz, de harmonia, de bênçãos, uma semana de luz, de perseverança e fé, porque tenhamos a certeza de que isso tudo vai passar e nós sairemos mais fortalecidos e melhores disso tudo. Antes de deixar os recadinhos finais, atendendo a milhões e milhões de pedidos, minha mãe vem dar um oi para vocês. Boa noite, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês. O nosso sincero agradecimento por estarmos juntos, que vocês tenham uma semana iluminada, protegido pelo Mestre Jesus, uma assistência espiritual constante em vossos lares, vossos familiares, que sejam bastante felizes essa semana e todos os dias. Que Jesus fique com vocês, sintam-se abraçados por nós, viu? Estou achando muita falta de todos vocês, mas logo, logo estaremos juntos. Tenho fé e esperança que Deus é misericordioso. Fiquem com Deus. Bom, meus irmãos, antes de encerrar a nossa live, eu gostaria de deixar os recadinhos que eu sempre deixo, né? Primeiramente, que essa live ficará na nossa página do GAEFA, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns minutos, ela também estará junto com as outras lives no nosso canal do YouTube, canal Gaefa Espírita, G-A-E-F-A Espírita. Convido a todos para conhecer o nosso canal, porque além dessa live das terças-feiras, que é o Evangelho,
estão todas as lives do Evangelho de terça, todas as lives da quinta-feira, que é o Pinga Fogo, perguntas e respostas, e também nós temos lá palestras de temas variados que a gente foi fazendo e colocando lá, 3 seminários que a gente teve a oportunidade de fazer, e também agora uma novidade, tem uma playlist, né, que se fala sobre filmes, que eu estou colocando filmes espíritas lá, né? Então aqueles que têm uma certa dificuldade de conhecer ou de localizar os filmes espíritas, lentamente eu estou colocando lá. Nós já temos o filme Sozinho, que é um filme maravilhoso que retrata muito bem o processo de mediunidade, de obsessão, de lei de causa e efeito, né? É um filme maravilhoso, vale a pena assistir. Temos lá também o Nosso Lar, e eu vou colocando outros também ao longo da semana e convido a todos a conhecer o canal, tá? Quinta-feira, depois de amanhã, nós teremos também a nossa live de perguntas e respostas, quinta-feira às 8 horas da noite, e vocês ficam à vontade para fazer qualquer tipo de questão, tá? Já convido todos a participar também, tá? Aqueles que eventualmente já estão participando conosco há um certo tempo, né? Hoje nós estamos completando 3 meses de live, né? É a nossa 12ª reunião, 3 meses de live, né? Passou rápido, mas espero que a gente possa logo, logo voltar. Mas apenas para aqueles que sempre me perguntam, todas as semanas, aqueles que não são de Cerqueira ou da região aqui, né? E que graças à tecnologia a gente tem a oportunidade de estar juntos, né? Fiquem tranquilos. Passada essa pandemia, retornando às atividades físicas da nossa casa, não esqueceremos de vocês. Continuaremos com a transmissão ao vivo das lives da nossa reunião pública, tá? E a reunião de quinta-feira, de perguntas e respostas, a gente também vai continuar, tá? Então, porque vocês também, ao longo desse tempo todo, já fazem parte da nossa família aqui do GAEFA, né? Não só aqueles frequentadores e irmãos que já estavam conosco e continuam através da live, mas tantos e tantos outros corações que ao longo desses 3 meses aprendi a amar e aprendi a querer bem, né? Meu profundo agradecimento a cada um de vocês. Sintam-se abraçados, meus irmãos, e tenham uma semana de luz, de paz e de bênçãos, e até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.